Olá, queridos, graça e paz seja convosco, amém? Gostaria de compartilhar com vocês nessa noite algo que eu estive meditando na palavra do Senhor e pensando sobre o que tem acontecido no mundo nos últimos dias, né? As pessoas se preparando com medo do caos, criando bunkers, guardando alimentos para 10, 15 anos e preocupado com sua vida, preocupado com a família, preocupado com o que há de acontecer, do que está por vir, com medo do apocalipse. E eu quero perguntar para você, você tem medo do apocalipse? Do que estão para acontecer, as coisas que muitos estão dizendo que está para acontecer? Qual é a tua preocupação? Você está com medo do futuro? Eu quero compartilhar com você algo que o Senhor Jesus nos ensina no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 12, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho aonde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então aqui o Senhor Jesus ele está nos ensinando sobre a avareza, para que a gente tome cuidado de não ser ganancioso, de não ser uma pessoa que quer guardar mais do que pode suportar. Eu acredito que esse homem que Jesus estava mencionando, ele teria o suficiente nos seus armazéns para viver por um bom período de tempo. Mas aqui a gente vê que Jesus falou essa parábola porque um homem chegou e disse: Senhor, fale para que meu irmão divida a sua herança comigo. E Jesus disse: Quem me colocou por juiz entre vocês? Mas quando eu paro e observo o jeito que Jesus agia, a forma que Jesus se expressava, que ele ensinava, porque ele não era juiz, mas com muita sabedoria ele deu direção para aquele homem, deu orientação de como deveria agir diante daquela situação, porque ele falou o quê? Uma parábola. E ensinando na parábola ele disse, teve um homem que tinha muitos bens, que colheu muito e não sabia onde colocar. A palavra do Senhor fala que nós devemos repartir o nosso pão com 7 e até com 8 pessoas que pudermos dividir, porque nós não sabemos o que virá sobre nós, qual é a dificuldade que nós vamos viver no futuro. Apesar de que nós confiamos no Senhor, mas nós temos que estar preparados, porque a palavra do Senhor em Efésios fala que o dia mau vem. E como nós estamos nos preparando para o dia mau? Eu acredito que quando nós nos preparamos para receber uma bênção, para receber algo que está proposto diante de nós, uma coisa boa, a gente se alegra, a gente fica feliz, né? E quando a gente tem pela frente um desafio, algo que a gente precisa enfrentar de pé, com firmeza, a gente tem que estar preparado no Senhor. E o Senhor Jesus, falando sobre isso, ele disse: de que adianta aquele homem fazer novos celeiros, guardar todas as suas novidades e pensar que poderia ter folga depois disso? Se naquela noite te pedirem a sua alma,
Para quem são essas coisas? Para quem vai ficar a sua herança? Quem vai poder usufruir de tudo que você conquistou, tudo que você guardou, tudo que você colheu e guardou e se esforçou? Enquanto você não observa quem está ao teu lado, que está precisando de ajuda, precisando do teu auxílio. Muitas vezes as pessoas precisam do nosso socorro e nós estamos com os nossos olhos fechados, nos preocupando com o nosso próprio interior, digamos assim. Muitas vezes nós fechamos os olhos, não vimos a necessidade de crianças órfãs, de viúvas, de pessoas que estão passando por problemas, desemprego, abandono, muitas vezes despejadas dos seus imóveis. Fechamos os nossos ouvidos para o clamor das pessoas que estão passando por dificuldades e aflições. E aí a gente fica com o coração soberbo, pensando somente em nós, em aumentar a nossa riqueza, em aumentar a fazenda, em aumentar a nossa casa, em aumentar os nossos lucros, em conquistar bens materiais. E o reino dos céus, como é que fica? Você já parou para pensar nisso? Eu fiquei pensando sobre isso durante o dia, meditando e refletindo e pensando como o Senhor nos vê quando Ele nos olha com um coração soberbo, arrogante, cheio de avareza, cheio de desejos que só inflam o nosso ego, só nos faz pensar em nós mesmos. Muitas vezes nem nos nossos filhos pensamos, nossos irmãos, nossos pais, o cônjuge que está ali lutando. Às vezes nós nos preocupamos com as necessidades de pessoas de fora, de longe, e esquecemos de olhar para quem está do nosso lado. Esquecemos de olhar para quem realmente está precisando. Estamos ajuntando tesouros para nós. E aonde vai ficar o nosso tesouro? Jesus disse nesse mesmo capítulo de Lucas 12, onde estiver o teu coração, ou melhor, onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Onde está o teu tesouro? Para quem você tem guardado as tuas riquezas? Para quem você tem guardado as tuas fazendas, os teus bens, as tuas novidades? Com quem você tem compartilhado as bênçãos que Deus tem colocado nas tuas mãos? Você tem usufruído com verdade, com alegria, com satisfação? Você tem estendido a tua mão para quem realmente está necessitado? Jesus nos ensina que devemos repartir o pão, que devemos repartir o peixe. Mas se eu repartir, eu tenho tão pouco, vai me faltar. Não. Porque quando você vai compartilhando, você vai repartindo o teu pão, o Senhor vai acrescentando nas tuas mãos. E acontece o milagre da multiplicação. Eu posso falar isso para você com propriedade, porque eu vivo isso há anos. A palavra diz, é melhor dar do que receber. Dai e dar-se-vos-á. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo toque no teu coração e te faça meditar sobre isso nesses dias. Que você venha pensar onde você está guardando os teus tesouros. Para quem você está guardando? Quem é que vai assumir a responsabilidade da manutenção, do cuidado, das bênçãos? Para quem você está guardando? E se o apocalipse não acontecer enquanto você está com vida, porque isso pode acontecer. Se hoje o Senhor chamar você para perto, se hoje o anjo do Senhor vier te buscar, para onde você vai? Para onde vai a tua alma? O corpo desce à sepultura, se torna pó ou cinzas quando cremado. Mas e a alma, que é eterna, para onde vai?
Jesus veio para que nós tivéssemos a salvação da nossa alma, para que os nossos sentimentos fossem curados, para que o nosso ser tivesse a possibilidade de reconciliação com o Pai, de transformação, que nós fôssemos regenerados. E aí, Jesus disse àquele homem louco: de que adianta construir celeiros, guardar as tuas novidades? Hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Você talvez tenha trabalhado durante anos da sua vida, acumulando bens, acumulando riquezas. E se hoje for teu último dia? Ou amanhã? E se você não acordar pela manhã? Para quem vai ficar as tuas bênçãos? Quem vai tomar conta dos teus bens? Pense nisso. Aonde você quer viver a tua eternidade? Deus nos dá a escolher todos os dias. Ele diz: coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção. Talvez você diga assim: você não sabe como é a minha vida. É uma vida de angústia, de vícios, de vazio, de doença. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele pode transformar tudo isso. Ele quer transformar. Eu lembro que um determinado homem chegou para Jesus e disse... se queres, pode me deixar limpo. E Jesus disse: se queres, se podes, eu posso, eu quero ser limpo. E aquele homem foi limpo imediatamente. Sabe, queridos, muitas vezes falta nós nos posicionarmos em Deus, nos colocarmos na sua presença verdadeiramente, nos humilharmos na presença dele, não nos humilharmos diante das pessoas, porque não é isso que ele quer. A palavra diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor e ele vos exaltará. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. E aí? Melhor é repousar debaixo das mãos do Senhor, encontrar abrigo nele, refúgio, porque ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente no momento da angústia. Que ele seja nosso amigo, participante, não apenas no momento de dor, de aflição, de angústia, de preocupação, mas que nós possamos convidá-lo também para os nossos momentos de alegria, para as nossas festas, para as nossas celebrações, que nós não venhamos nos esquecer dele, porque ele não se esquece de nós, um dia sequer. Amém? Um beijo no teu coração, Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja na tua casa, na tua vida, que você possa refletir nesses dias, como tem sido a tua colheita, como tem sido os teus armazéns, o que você quer guardar, para quem você quer guardar, e a tua alma para onde vai na eternidade, porque ela é eterna. E há 2 lugares: a salvação, a eternidade no céu com o Senhor, ou a dor, o sofrimento, a angústia no inferno. O Senhor diz: escolhe a vida. Eu tenho vida para você. Depende da tua decisão. Você tem livre-arbítrio. Amém? Deus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja sobre ti.